Beleza. Para os nossos tegranos. E a gente traz sempre 2 conteúdos no mês que são pertinentes tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal, então a gente sempre mescla, tá? Então a gente traz algum tema técnico, algum outro tema que seja de bem-estar ou de cultura, enfim, para trazer esse conhecimento, né, que a gente até vai ter uma palestra falando sobre conhecimento, essa revolução do conhecimento, e a academia tem esse propósito, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre LGPD, a gente tem o Salomão aqui, ele vai se apresentar, ele é um especialista na área, e para trazer um pouco do contexto, tanto pessoal, né, o que a gente tem que aprender como pessoa física e o que a gente tem que aprender como pessoa jurídica, o que a gente coloca dentro dos projetos também, a questão da LGPD, tá bom? Obrigada, Salomão, pode iniciar. Eu que agradeço, Jéssica, obrigado. Bom, pessoal, vamos lá. Então, como dito, né? Eu sou Salomão, sou especialista em segurança da informação e privacidade. Trabalho com projetos de... Eu vou multar todo mundo aqui. Só depois, quem quiser falar depois... menos eu, né? Estão me ouvindo, né? Sim. Só por conta dos ruídos. O home office é bom, né? Mas de vez em quando a gente tem umas interferências, mas só para não tirar a atenção do povo. Então, estava falando, sou especialista em segurança da informação, já trabalho com proteção de dados, privacidade, desde antes da LGPD, já até para me preparar, porque já, né, imaginava o que viria aí pela frente. Importantíssimo esse tema para cada um de nós, tanto como pessoa física, dado que, né, eu vejo que o nome do workshop é Você e a LGPD. Mas também é você, enquanto pessoa física, titular de dados, que nós vamos entender esse ator dentro da lei, que é o titular de dados, e também você como representante do controlador ou operador de dados, que nós também vamos entender esse papel, estes papéis, aqui durante o nosso workshop. Espero que eu consiga passar para vocês esses conceitos que são fundamentais. Então, hoje nós vamos falar sobre essa lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, ainda que na sigla LGPD, ela pare aqui no D, Lei Geral de Proteção de Dados, mas são dados pessoais, tá? É que no apelidão não colocaram o P no final, ok? Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui, senão ele não permite mudar. Então, vamos lá. Nós temos, então, como aqui, né, subtítulo titular e controlador, né, de que lado você está, além de você, como titular, tem o controlador e também tem o operador, que nós vamos entender um pouco mais à frente. Aqui eu trago duas frases bastante provocativas, meio que filosóficas, mas que é muito importante, tanto para este tema quanto para qualquer outro tema que a gente aborde aí na nossa vida pessoal, na vida corporativa. A primeira frase diz o seguinte, né? Se todos nos preocupássemos com nossos deveres, quem precisaria se preocupar com os próprios direitos? Isso já para trazer uma reflexão de que sempre o nosso dever é direito de alguém. Por isso que aqui embaixo tem a outra frase, é que sempre que não cumpro um dever, meu dever, eu furto o direito de alguém. Se eu tenho um dever, é porque alguém tem um direito. Não existiria um dever para nada, senão não faria sentido. E o principal aqui é que nós devemos nos colocar na posição, antes de requerer os nossos direitos, colocarmos na posição de cumprirmos o nosso dever. E a LGPD nos traz isso muito claramente, tanto enquanto titulares, quanto também enquanto controladores ou operadores de dados.
Eu coloquei aqui o autor, se isso importa, né? E realmente importa quem foi que disse, quem foi que falou essa frase. Eu sei que fui eu que escrevi. Agora, de onde eu tirei isso? Eu não posso dizer simplesmente, não, essa frase é do Salomão, né? Porque provavelmente isso vem de conhecimentos adquiridos e adquiridos de outros. Portanto, a frase não é minha, ela só foi composta por mim, ela foi escrita por mim. Portanto, eu não sou o autor e eu não sei precisar quem foi ou de onde veio esse conhecimento, mas eu sei que ele é fundamental. E também tem um outro contexto que também importa para a nossa vida, né? Dado que a academia aqui, ela não é uma academia tegra para tegra, simplesmente, mas sim também para quem trabalha aí, para as pessoas, né? O foco na pessoa e o foco da pessoa. Aquilo que é correto não importa quem disse, né? Se um bêbado, um translocado disser algo sábio, leve isso como sábio para a sua vida. Se um intelectual erudito falar uma idiotice, leve isso como uma idiotice para a sua vida. Então, não importa quem disse, o que importa é o que foi dito e se aquilo realmente faz sentido ou não para nós. Espero que hoje o que nós vamos aprender aqui faça sentido para nós. Vamos lá, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, o dado não importa, tá? O título da lei, ainda que tenha alguns que se foquem tanto no dado que esquecem do objetivo principal da lei, não é este. Vamos entender primeiro, antes da gente chegar na lei, o porquê é importante a lei. E aqui é a questão da privacidade. Então, vamos ver aqui um pouquinho de história da privacidade para que a gente entenda um contexto e talvez mudemos também alguns comportamentos que nós temos pela nossa cultura, né? Um povo alegre, expansivo, gosta de falar que é uma barbaridade, mas vamos entender o quanto é importante um certo tom, né? Um certo nível de privacidade, da nossa vida íntima, né? Então, vamos lá, privacidade é um direito, porque já é um direito nosso, tá? Inclusive, está lá na Constituição, e eles estão colocando lá agora na Constituição, através de uma emenda constitucional, que a proteção de dados, a privacidade e vida íntima, no sentido mais amplo do que está lá, é um direito fundamental da pessoa humana, ou seja, nós. E por que foi conquistado a duras penas? É importante a gente olhar o passado para a gente não cometer erros iguais no futuro, né? Nós temos todos os direitos de cometer novos erros. Cometer o mesmo, como diz o ditado, é burrice. Coitado do animal, que não tem nada com isso, mas só para, né, sintetizar a ideia. Então, essa questão de privacidade deu um certo início ali na década de 1890, quando Samuel Warren e Louis Brandeis, eles publicaram um artigo na Universidade de Harvard, que chamava The Right to be Let Alone. E aí traduziu-se, né, assim como ocorre em quase todas as traduções, tendenciosamente, traduziu-se como o direito ao esquecimento, né? Para quem entende um pouco de inglês, dá para entender que ali não está escrito a isso, porque senão seria the right to be forgotten, e não to be let alone. Ali, the right to be let alone é o direito de ser deixado sozinho, de ser deixado em paz. E isso tem a ver, nessa época, porque foi quando surgiram algumas câmeras portáteis, e aí, logo depois, surgiu o nome paparazzi, né? Que aí foi o italiano que chamou de paparazzi aqueles, né, os repórteres de tabloides que ficavam ali perseguindo os famosos, né, os políticos e as pessoas com as quais as outras pessoas, o povão, tinha interesse na vida pessoal e saber o que aconteceu. E tabloide a gente sabe que é, né, só notícia boa e só falando bem das pessoas. E nessa época, Samuel Warren, ele era meio famosinho lá na cidade dele, era meio político, umas paradas assim, e aí ele começou meio que o pessoal tirar foto dele por cima do muro, espiar ele pela janela, e ele não gostou muito. E aí ele sugeriu a esse amigo dele, o Louis Brandeis, para escrever algo lá em Harvard, para, todo mundo tem o direito de ser deixado em paz, né? E aí ele escreveu um artigo
né, que, inclusive, depois fundamentou algumas leis nesse sentido de preservar a privacidade das pessoas quando estivessem em espaços privados. Nesse caso, tinha uma relação direta com o espaço. Mas isso a gente fala, não, mas isso é tranquilo, né? Isso é só o paparazzi ali, fazer uma fofoca, não tem problema nenhum. Quando não é com a gente, não tem problema nenhum. Agora, imagina o outro que está com a vida sempre sendo perseguida, exposta na sua intimidade. Não tem problema. Mas só que teve um fato muito grave ali em 1948, ali no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que a gente conhece bem a história de Hitler, né? Hitler, os judeus, o Holocausto, né? E tudo que aconteceu ali com aquele genocídio. Muito se fala genocídio dos judeus, mas não eram só os judeus. E como que ele conseguiu aquilo? Primeiro, né, por algo que vai ter ali na LGPD, que é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que meio que foi suprimido no sentido de propaganda. E quando a gente, para quem gosta de marketing, propagandas persuasivas, se lê um pouquinho da propaganda nazista, vai entender bem o que é isso. Mas só que ele se aproveitou de um dado, aí a gente entra na questão da privacidade, que teve um censo populacional, um período um pouquinho antes ali, e algum espertalhão, já pensando em levar vantagem, e já pensando no que foi feito depois, né? Porque quando existe uma crise, a coisa natural é buscar um culpado, né? E a gente está passando isso aqui no Brasil, tá? Se vocês, né, estiverem, como diz o Sérgio Moro, né? Quem não tiver vivido em Marte nos últimos 5 anos sabe exatamente o que a gente está vivendo aqui, e a busca por culpados é muito maior do que a busca por solução, porque ainda que eu não encontre a solução, se eu encontro o culpado, o problema não é comigo, ainda que eu esteja passando pelo problema e sofrendo. Mas vamos lá. Ali no pós-guerra, Hitler, né, e sua comuna ali, os seus, utilizaram um censo populacional feito um pouquinho antes, e nesse censo populacional foi perguntado a todas as pessoas que viviam na Alemanha qual era a religião dos seus avós e dos seus bisavós. E as pessoas, na inocência, respondiam: o meu era cristão, era ortodoxo, era católico, e lá tinha um tanto que colocavam que os avós eram judeus. E qual que é a sua religião? Eu sou católico, eu sou, sei lá, muçulmano, ainda que meus avós fossem judeus, eu sou muçulmano, eu sou católico, tanto faz qual era a religião da hora. Ocorre que, quando Hitler, né, na busca de um culpado, escolheu os judeus para serem culpados por tudo que estava acontecendo na Alemanha, e que já era resultado da Primeira Guerra Mundial, inclusive, decidiu, né, até por conta de um socialismo antropológico que estava tendo ali na época, muita discussão acerca do porquê das coisas, e criou-se, então, nessa ciência da sociologia, a questão do preconceito racial, né? Da perseguição das minorias, de entender que existia ali uma raça que seria a raça pura, e que essa raça contaminada pelas outras acabava trazendo problema. Que isso nada mais é do que um preconceito social, né, de uma perseguição social, e é o que aconteceu dentro desse contexto, até porque os sociólogos que estavam criando essa teoria sociológica eram europeus. Então, para eles, os europeus eram o must do universo, e o resto era resto, e o pior resto para eles eram os africanos, os judeus e aqueles outros, né, que se distanciavam um pouco da cultura europeia. Portanto, ficou fácil para Hitler, né? A partir do momento que ele falou assim: judeus são os culpados. Quando ele procura os judeus na Alemanha, eram muito poucos, tá? Tinha ali, sei lá, uns 40, 50 mil judeus. Só que quando ele falou: opa, mas eu tenho mais dado aqui, se o avô dele é judeu, ele é judeu também, não importa que ele mudou de religião. Aí ele chegou num número maior, mas ele falou: não, mas eu quero mais. Então, se o bisavô dele também é judeu, ele continua sendo judeu, ainda que o avô não seja e ele também não seja.
não tenha sido, e ele não seja, vou considerar judeu. Aí, todo mundo que tivesse um bisavô, um avô, ou que fosse judeu, era considerado judeu e foram perseguidos. Percebe que a questão religiosa, que lá na LGPD a gente vai ver que isso é considerado como um dado sensível, propiciou uma informação a um doido que usou essa informação de maneira desvirtuada para perseguir uma população. Tudo isso por conta de preconceito racial e por conta de uma teoria sociológica que não tinha fundamento e não tem até hoje, mas que ainda assim alguns acreditam, assim como tem acredita, né? Até alguns que acreditam que a Terra é plana, outros que ela seja quadrada, não faz diferença, ela não vai ficar plana por conta disso. Mas só para a gente ter esse contexto que é importante. Na Europa, então, desde então começou ali um entendimento de que, veja, nós precisamos tomar cuidado, porque alguns governos, principalmente, que é quem detém um poder, se utiliza dados das pessoas de maneira indevida, pode haver esse tipo de coisa que aconteceu ali com os judeus, com os poloneses e com outras minorias que tinha na Alemanha, ainda que fossem alemães, hein? E eles não queriam que isso ocorresse de novo. Então, ali em 1979, aconteceram ali as primeiras leis gerais de proteção de dados. Na Europa, era composta por 7 membros. Então, ali já tinha, a partir desse cenário que aconteceu, alguns indícios e algumas indicações e orientações de que os governos, principalmente para limitar a utilização de dados pelos governos, e também por algumas grandes empresas, dado que essas ajudaram Hitler a fazer a compilação do censo. Em 1995, então, foi promulgada lá na Europa a Diretiva 46, né, de 1995, né, que chama Diretiva 9546, lá da União Europeia, já com 27 estados. E nessa diretiva, ela ainda não era uma obrigatoriedade para os membros, né, para os 27 estados membros da União Europeia, cumprirem a diretiva, dado que ela era orientativa, mas já trazia ali uma certa expectativa de que cada membro tem que desenvolver as suas próprias leis de proteção de dados, ainda que seguindo mais ou menos essa base dessa diretiva. Em 2016, a União Europeia, então, decide que a diretiva viraria uma lei geral, um regulamento geral, né, que é a GDPR, portanto, adotou a GDPR, que é General Data Protection Regulation, e atualizou a diretiva de 1995 e deixou de ser diretiva para passar a ser uma regulação, uma regulamentação, sendo obrigatório ser seguido por todos os 27 membros da União Europeia. Mas isso para eles não bastavam, e aí a gente começa a ver uma mudança, perceber uma mudança no mundo em relação à privacidade e proteção de dados. É porque os europeus estão pensando na sociedade do mundo inteiro? Não necessariamente, ainda que a intenção seja boa, não foi só por isso, tá? Existe um pouco mais de coisa. Imagina o seguinte, todas as empresas da Europa, a lei foi promulgada em 2016, 24 meses de vacatio legis, que é o período de adaptação, né? Então, ela passou a valer em maio de 2018. A partir de maio de 2018, todas as empresas europeias, para tratar dados pessoais, tinham que seguir uma série de regulamentos e requisitos, e isso requer investimento, e isso coloca certos limites na utilização de dados pessoais. E eles já tinham percebido, a partir da diretiva de 95, que o Estado-membro que não aplicava uma lei mais rígida trazia um conforto e uma vantagem competitiva para suas empresas, porque precisava menos investimento e tinha mais liberdade para usar os dados pessoais como bem entendessem. E aqueles Estados-membros que tinham a lei mais corretinha, mais firme ali, o pessoal tinha que investir mais e tinha menos liberdade para usar os dados pessoais. Portanto, quem faz menos e pode usar mais tinha vantagem competitiva. Em 2016, então, a União Europeia percebeu que isso não daria certo também com o resto do mundo, porque senão as empresas europeias perderiam competitividade frente às empresas do mundo. E o que eles colocaram? Empresas do mundo, se vocês quiserem fazer negócio conosco aqui, né, da União Europeia, com todos os nossos estados e nossas empresas, vocês também precisarão ter lei que seja, no mínimo, compatível com a GDPR. E aí todos os países começaram a ou reforçar, adequar ou criar leis gerais de proteção de dados, que foi o que aconteceu aqui no Brasil em 2018.
Em 2018, então, já, né, depois de vários e vários anos, não foi em 2016, tá, que começou a discussão, foi bem antes, em vários e vários anos, discutindo uma lei de proteção de dados, tivemos, então, promulgada a nossa lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui em 2018. Assim como na Europa, 24 meses de vacatio legis, que era o período que nós teríamos aí para nos adequar à lei, e ela passaria a valer efetivamente em agosto de 2020. Só que aí ficou aquele impasse, né? Entra, não entra por conta da pandemia, e aí prorrogou não sei o quê, e teve aquela série de coisas, beleza, entrou em setembro de 2020, tá? Era para ser agosto, entrou em setembro. Só que a parte da lei que fala das sanções, das multas, advertências, ficou para agosto de 2021, portanto, logo amanhã, né? Então, hoje a lei está válida, mas não tem penalização. A NPD e os órgãos governamentais podem fiscalizar, mas não podem multar com base na LGPD, mas podem multar com base no Código Civil, né, por conta das ações que podem ter pagamentos de indenizações, podem multar por conta do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Marco Civil da Internet, por conta da própria a Constituição, por Código Criminal, o Código Penal. Então, não é que as empresas estão aí, né, sem a possibilidade de serem punidas por conta da LGPD, não é isso. É que as regras de punição, multas ou sanções da LGPD não podem ser aplicadas e a ANPD, que é a Autoridade Nacional, não pode fazer essa aplicação de multas. Mas outros órgãos podem, usando outras bases para fazer isso. Perfeito? Isso aqui é só para trazer esse panorama e mostrar como é importante, né, a Lei Geral de Proteção de Dados para preservar nossa vida pessoal íntima, para preservar a vida das pessoas contra perseguições políticas, religiosas e contra minorias ou contra determinado tipo de povo. O estabelecimento traz uma uniformidade, ao mesmo tempo que traz uma estabilidade competitiva, e que isso já passou para o mundo inteiro, e, portanto, é uma onda que não tem mais como segurar, portanto, ou a gente surfa ou a gente toma calma. Podemos escolher. Mas vamos entrar, então, se não tiver nenhuma pergunta, e se tiver alguma pergunta, por favor, abra o microfone e falam, porque eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém escreveu, ô Jéssica, e você quiser me abordar aqui, por favor, tá bom? Dado que não temos, vamos direto ao ponto, LGPD. Tendo que, acredito eu, tenha ficado claro a importância da privacidade e proteção de dados no sentido amplo. LGPD, então, é a lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, que entrou em vigência 18 de setembro de 2020, e as sanções 1º de agosto de 2021. Do que trata essa lei? Salomão, isso não é pergunta que se faça, está escrito lá, ó, Lei Geral de Proteção de Dados. Do que trata a lei, então? Ela trata de proteger os dados? Não, só que não. Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em agosto pelo ex-presidente Michel Temer. Tem por objetivo, isso está lá na lei, tá? Artigo 1º, não inventei. Primeiro, ele diz do que dispõe. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, não a proteção, o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, portanto, nos meios físicos também, quando ele põe inclusive os meios digitais, é porque inclui os meios físicos, certo? Tanto por pessoa natural, quanto, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu apontadorzinho, cadê o ponteiro? Quanto por pessoa jurídica, então, ou gente ou empresa, tanto de direito público, governo, ou direito privado, empresas particulares, com o objetivo, aqui sim tem o objetivo da lei. Qual que é o objetivo da lei? Ainda que ela verse, né, trate, disponha sobre o tratamento de dados pessoais no meio físico e digital por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado, o objetivo da lei está aqui, ó, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui não está escrito que é segurança da informação,
aqui não está escrito que é proteção de dados pessoais, aqui não está falando, né, que tem a ver com tecnologia, né, tem que criptografar os dados. Não é isso que está dizendo a lei. Ou talvez isso seja um meio para alcançar o objetivo da lei. O que são direitos fundamentais de liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de credo, liberdade de intimidade, a vida pessoal privada, liberdade da privacidade. Lembra lá do The Right to be Let Alone? É isso, direito à privacidade, de ser deixado em paz, de não ter a sua privacidade, sua intimidade invadida de forma alguma. Certo? Então, esse é o objetivo da LGPD. E também eles incluíram o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que quer dizer isso? Lembra que quando eu estava falando da propaganda de Hitler, a propaganda nazista, eu falei sobre o desenvolvimento de personalidade da pessoa natural? Significa que não podemos induzir as pessoas a erro. O tratamento de dado pessoal não pode ser utilizado para induzir as pessoas a vieses, como foi feito por Hitler, junto com a grande massa alemã e de outras nações que o apoiaram, de que a responsabilidade era daquelas pessoas, os judeus, os poloneses, etc. Desvirtuando, por isso que eu falei que quem gostar de propaganda, estude lá propaganda nazista, que vai ver o quanto que a persuasão, principalmente no momento que o outro está propício a ser persuadido, traz efeito, causa efeito e às vezes nefastos, como foi o que aconteceu. Então, o livre desenvolvimento de personalidade pessoal natural, no nosso caso, não pode usar meus dados pessoais para me induzir a alguma coisa. Não é porque tu sabe que eu sou judeu, que toda vez que eu entrar no Google vai me aparecer tipo de comidas que o judeu come, roupa que o judeu veste, esporte que o judeu gosta e coisa do tipo. Isso estaria me induzindo a só ver isto. E eu tenho liberdade para ver o que eu quiser, ainda que eu seja judeu. Não é porque eu pesquisei na internet uma viagem para Sauípe, que tudo que me mostra agora é por conta da Bahia, porque eu posso também querer ir para o Rio de Janeiro. Então, esses vieses, aqui eu estou falando coisas simples, né? Mas a gente pode seguir para outras linhas de perseguição, né? De orientação sexual, religiosa, filosófica, política, etc. Então, as empresas não podem usar nossos dados para nos bombardear de dados ou de informações de um determinado tipo, porque nos impede o livre desenvolvimento da personalidade. Porque se eu só vejo uma coisa, eu acho que só aquilo que existe. E isso é principalmente e muito mais crítico para os nossos jovens, crianças e jovens. Portanto, temos que tomar cuidado. Perfeito? Então, a lei não fala de proteção de dados, fala de proteção de direitos fundamentais. E a gente vai ver que proteção de dados é o meio para alcançar o objetivo da lei, mas não é o fim, né? Não é o objetivo em si. Ok? E quais são os atores da lei, né? Veja, outra frasezinha de efeito aqui, né? Eu acho que é um do meio filosófico. O direito de um é o dever do outro. A gente viu isso lá no primeiro slide, né? Se eu me preocupar bem direitinho com os meus deveres, se todo mundo fizer isso, é certeza que o meu direito estará sendo respeitado. Certo? Então, o direito de um é o dever do outro. Como a gente está falando aqui dos atores, os atores principais, tá? Dentro da LGPD, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, outros órgãos governamentais, por exemplo, os PROCONs, o Ministério Público, que podem fiscalizar, o principal, além da LGPD, da NPD e estes são titular. Quem é titular? Titular já dá o título, né? Se eu sou titular de alguma coisa, quer dizer que eu tenho título, a titularidade. Portanto, eu sou o dono, eu devo decidir sobre aquilo que eu sou o titular. Então, titular de dados pessoais, dado que a lei é para esse foco. Titular é a pessoa natural no Brasil, entende-se pessoa física viva, a quem se refere aos dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, se estão tratando o CPF do Salomão, o meu dado pessoal é objeto de tratamento por uma empresa, por exemplo, Tegra, portanto, eu sou o titular. Ok? Salomão, então, só cuida de pessoa natural, então só pessoa viva, né? Então, eu posso tratar dados de pessoas mortas à vontade?
Não pode. Existem outras leis que tratam sobre isso, tá bom? Principalmente quando entra na questão de afronta à dignidade da pessoa, ainda que morta, por conta de que isso afeta os seus familiares, amigos e comunidade que estão vivos. Portanto, ainda os dados dos mortos precisam ser tratados de acordo com o que a lei permite. E também de acordo com a moral, o bom costume, né? A cortesia, que não faz mal a ninguém. Mas o importante aqui é que titular para LGPD é pessoa viva, pessoa física viva, a quem se refere aos dados pessoais que são objeto de tratamento. E tratamento por quem? Pelos outros titulares. Um deles é o controlador. Controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, igualzinho para lá, né? Olha aqui, ó. A Lei Geral dispõe sobre tratamento por pessoa natural, jurídica, ou pessoa jurídica de direito público ou privado, certo? Aí quem é o ator? O segundo aqui, controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. A quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Voltando ao exemplo, estão tratando meus dados pessoais. Quem está tratando? A Tegra. Quem é controlador? Tegra. Ah, mas ela está tratando, mas não é ela que decide. Ok, vamos ver isso então no próximo item aqui, que seria o operador. Mas vamos dizer que a Tegra pegou meus dados pessoais num processo de recrutamento e seleção, e ela vai decidir como esses dados vão ser tratados, porque foi ela que me pediu, ela que coletou e ela que decide. Então, ela é o quê? Controlador. Porque a ela compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E mais para frente a gente vai ver o que é tratamento de dados pessoais. Perfeito? Então, conhecendo o titular, sabendo que é uma pessoa física a quem se refere aos dados pessoais sendo tratados. Controlador é quem coleta, na maioria das vezes, mas principalmente é quem toma as decisões referente à coleta e tratamento dos dados do titular. E nós temos, então, um outro ator, que é o operador, que também é pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa física ou jurídica, de direito público do governo ou privado, empresas privadas, e realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aqui está escrito do jeitinho que está na lei, tá? E aí alguém pode falar assim, mas por que esse aqui é quem competem no plural? Por que aqui está quem realiza no singular? Não sei, tá? Isso deve ter sido erro de português lá do legislador, mas vamos deixar quieto, né? O importante é sermos críticos, mas o espírito da mensagem eu acho que é o mais importante, mas só para dizer que não foi erro de digitação. Isso aqui é o que está na lei. Então, o controlador está dizendo aqui que ele trata os dados em nome, ou melhor, o operador trata os dados em nome do controlador. Então, Salomão é um candidato à vaga de emprego lá na Tegra, que passa os dados para uma assessoria de RH fazer análise do perfil psicográfico e comportamental do Salomão. Então, o Salomão é o candidato, aqui é o contratante, aqui quem vai tratar os dados para uma finalidade específica e em nome do controlador, de acordo com as decisões que este aqui toma para preservar os direitos deste aqui. Ficou clara essa cadeia? A responsabilidade no tratamento de dados é de quem? Controlador. Ah, então o operador está tranquilo. Não, não está tranquilo, porque ele também tem que seguir a LGPD e, além da LGPD, ele tem que seguir as orientações do controlador. E ele responde solidariamente ao controlador quando ocorrer qualquer problema, a não ser que ele comprove que o problema não foi dele ou que ele não tratou os dados. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Perfeito? Mas é importante a gente ter esses três atores, sabendo que ainda tem a NPD, que é quem regulamenta e fiscaliza a aplicação da LGPD. Perfeito? Titular, pessoa física ou natural, de quem são tratados os dados. Controlador, a quem compete as decisões. E o operador, normalmente, é uma empresa terceirizada do controlador, que faz a folha de pagamento, que faz os exames médicos, que carrega os funcionários no ônibus, que tem ali o plano de saúde, o plano odontológico, etc, etc. Perfeito? Não há dúvidas aqui, né? Importantíssimo não ter dúvidas aqui.
Porque até pouco tempo, agora a NPD lançou uma cartilha, né? Quem são controladores, operadores e titulares o encarregado de dados, né? Porque os órgãos públicos estavam meio enlouquecidos, colocando, por exemplo, que o controlador do tribunal era o juiz titular, não sei do que. Não, o controlador do Tribunal da Justiça é o próprio Tribunal de Justiça, né? O juiz, ele opera em nome do controlador, que é o próprio tribunal, é uma entidade. Aí, se for uma pessoa física, por que fala de pessoa natural? Então, eu, Salomão, se eu coleto dados para fins comerciais, eu sou o controlador, como pessoa. Mas quando a gente está falando de empresa, é a entidade. Inclusive, nesse caso do Salomão, é uma entidade Salomão, porque eu estou atuando como empresa e não como pessoa, certo? O operador é a mesma coisa, é uma empresa, é a entidade, ainda que seja materializado, né, personificado numa pessoa física. Ok? Vamos em frente, então. LGPD. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Lembra que eu falei que faltou um P ali? Pessoais. Só trata de dados pessoais. Ah, Salomão, e os meus dados financeiros, os dados de qualquer outra coisa que não seja dado pessoal, os dados da empresa, né, o balanço financeiro da empresa, o segredo industrial, comercial, as patentes. Se a Lei Geral de Proteção de Dados trata isso? Não, não trata. Ele só trata dado pessoal, de pessoa natural, portanto, vivo. Ok? Então, vamos lá. Temos os dados pessoais, importantíssimo, mas temos dois tipos de dados. Os dados ordinários, ordinários no sentido de comuns, mais corriqueiros, e os dados sensíveis. Lembra que eu falei da questão da religião? Que eles usaram o censo para pegar qual era a religião dos avós e bisavós e depois usaram esses dados, que agora são classificados como dados sensíveis, por conta disso também. Por que classificou como sensível? Porque ele precisa de uma proteção extra, precisa de um cuidado maior. Então, o que são dados pessoais? Lá no artigo 5º, no inciso 1º, ele fala que, segundo o LGPD, dados pessoais são aqueles relacionados à pessoa natural. Lembra, pessoa natural, física, viva, identificada ou identificável. Aqui traz um complicador. Porque dado pessoal é tudo, qualquer coisa que possa identificar uma pessoa, direta ou indiretamente. O identificada é CPF, certo? CPF me identifica diretamente, sabe que sou eu. RG me identifica diretamente só se eu souber onde ele foi emitido, senão não identifica. Porque o meu RG pode ter outro igualzinho em Minas, na Bahia, em Pernambuco, no Amazonas, porque o RG, ele não é federativo, né? Não é federado, não é da federação, é do Estado. O CPF só que ele é federado, tá? Então, RG não é identificado, é identificável se eu tiver dois dados, o número do RG e o órgão emissor. Então, o número do RG do Salomão é SSP, né, que é a Secretaria de Segurança de São Paulo, aí sim vai saber quem é o Salomão. Portanto, eu precisei dois dados, então é identificável. Identificado, RG, mas identificado pode ser um meu DNA, que me identifica diretamente, desde que me tenha alguma base para comparar, me identifica diretamente. Identificável. Vamos olhar, então vamos lá. Ó. A identificação de maneira direta ou indireta indica que o dado se enquadra nessa definição de dado pessoal. Camisa azul. Ah, não, vamos falar camisa cinza, né? Fala assim, camisa cinza é dado pessoal? Se vocês falarem, aquele que está apresentando de camisa cinza é o imbecil, se vocês falarem, esse é o Salomão, aí todo mundo ri baixinho, né? Como é que vocês sabem que sou eu? Porque vocês agruparam algumas informações. Primeiro que tem que estar nessa audiência, tem que estar falando e tem que estar de camisa cinza. Aí vocês falam, é este o imbecil de quem estão falando. Portanto, chegariam a mim, certo? Então, camisa cinza não é dado pessoal, mas quando colocado num contexto, ele passa a ser. Se dentro de uma sala de médicos tiver um coveiro, né, só está ele de preto ali no meio, fala assim, cadê o coveiro? Todo mundo vai procurar o cara de preto, né? É ele. Assim, a pessoa de preto se apresente, todo mundo vai olhar para ela. Portanto, identifica a pessoa pela cor da roupa, assim como pela sua fisionomia. Quem é o japonês?
vai olhar no japonês, se só tiver um na sala, identificou, portanto, aparência. Tem uma série de dados geográficos de geolocalização aqui na minha casa. Se derem meu endereço, eu falar assim, identifique a pessoa. Não vai saber se sou eu ou minha esposa ou quem mais estiver aqui. Mas fala assim, identifiquem um homem da casa. Se só tem eu e minha esposa, vão chegar até mim, certo? Com 2 dados, o endereço e o sexo. Conseguiram chegar até mim. Se falar só o endereço, não vão saber quem é, né? Se gritarem no mundo masculino, também não vão chegar. Mas falar assim, masculino, e derem meu endereço, vão chegar. Percebe a questão do identificável? Portanto, isso traz uma complexidade enorme, porque quase que qualquer coisa, dependendo do contexto que tiver, identifica alguém. Portanto, cuidado com os dados que coletam, né? Ou que coletamos, porque se eles estiverem comigo e se eles foram classificados e processados e comparados, integrados, identificar alguém é dado pessoal. Ah, Salomão, mas se eu tiver o seu nome e aí eu procuro no LinkedIn e ali eu acho você, o nome que está dentro da empresa te identifica? Não, porque não estava dentro da empresa. Aí você foi buscar fora, ok? Não está sob meu domínio. Perfeito? Então, somente escrever Salomão de Oliveira não significa um dado pessoal, a não ser que você tenha mais coisas que consiga chegar até mim. Mas vamos passar, isso aqui era importante. E dados pessoais sensíveis, está no inciso 2º do artigo 5º, que são aqueles que precisam ser cuidados com mais carinho, com mais cuidado, com mais segurança, proteção, porque eles podem trazer maior risco ao titular. Lembra do Hitler? Perfeito. Já viram quando você sai com a camisa do Corinthians e passa perto do estádio, o Allianz, num dia de jogo do Palmeiras, o que acontece? Alguém tentaria? Tá jogando lá Palmeiras e São Paulo. Aí vai um corintiano abestalhado, com a camisa do Corinthians, e passa no meio do povo. O que vocês acham que vai acontecer com ele? Não vai ser agradável, acariciado, né? E por que isso acontece? Discriminação, ódio grátis por esse tipo de coisa. Portanto, saber que eu sou corintiano quando eu estou no meio da torcida dos palmeirenses, isso pode me colocar em risco. Por isso que isso é um dado sensível. Aí fala que a filiação a organizações de caráter religioso, lembra dos judeus? Filosófico, time de futebol é filosófico, tá? Porque você se junta a uma determinado tipo de pessoa que tem um tipo de pensamento que gosta da mesma coisa, que torcem para o mesmo time. Ou político, tá? Então, eu sou Lula, o outro é Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, o outro é não sei quem, e aí traz aquela briga, a gente vê famílias brigando, gente se matando, porque um acha que o Bolsonaro falou é idiotice e o outro concorda com o que ele disse. Ainda que tenha votado no Lula, tanto faz. Se você está concordando, você é um retardado e, portanto, você tem que morrer. É assim que está a nossa sociedade. Portanto, isso é um dado muito importante. E temos que tomar cuidado para não sermos igual, né? Origem racial ou étnica, também perseguições por conta de raça e etnia. Lembra que eu falei lá, um pouquinho antes do Hitler, da sociologia, que eles estavam trazendo ali a questão do preconceito social, racial, da hegemonia, de que a raça ariana, que não sei o quê, por conta disso aqui, dado sensível. Filiação sindical é dado sensível. Convicção religiosa, às vezes eu não tenho nenhuma filiação a uma organização de caráter religioso, mas eu tenho uma convicção religiosa, né? E por isso, só por isso, às vezes, nós somos perseguidos. Portanto, não pode tratar de qualquer forma. Dados genéticos ou biométricos, porque isso invade diretamente a sua vida íntima, pessoal e privada. Dados referentes à saúde ou à vida sexual. E veja que eles escreveram a vida sexual e não o seu sexo, a sua sexualidade, a sua orientação. A vida sexual é um pouco mais amplo, né? Então, se a pessoa trabalha de Google Boy, de prostituta, ou trabalha fazendo, sabe, aqueles câmeras hot live, nem sempre é prostituta e nem sempre é Google Boy, tá? Nem sempre está no extremo, às vezes só se mostra, né, mais um fetiche ali, mas tem a ver com a vida sexual. Isso tem que ser tratado com cuidado, por quê? Porque isso pode trazer preconceito, né, pode trazer danos à personalidade daquela pessoa.
E a questão de opinião política. Veja que aqui ele fala de filiação política, aqui ele fala de opinião. Portanto, a empresa não pode pedir opinião política do titular, nem do funcionário, nem do cliente, nem do fornecedor e nem de ninguém, a não ser que tenha uma finalidade muito específica para isso. Porque senão pode ter viés de discriminação. Perfeito? Entendido, então? Titular, controlador, operador, são os agentes de dados pessoais, né? Na realidade, os atores. Agente é o controlador e operador, porque age nos dados. Dados pessoais, lá do titular, classificado em 2 tipos, os ordinários, né? Dados pessoais e os sensíveis, dados pessoais sensíveis, que são categorias diferentes por um objetivo que a gente chegou aqui sabendo exatamente o porquê, portanto, tá fácil para tirar 10 na prova. E na LGPD, é uma lei principiológica, baseada em princípios, né? Porque não tem como a gente colocar todas as possibilidades de tratamento de dados e do resultado desse tratamento numa lei. Então, o que tem essa lei de principiológica? Lá no artigo 6º da lei, ele traz os princípios que devem ser observados no tratamento de dados, tanto pelo controlador quanto pelo operador. Tem que seguir todos. Eu escolho um princípio, eu vou nele. Os outros, não, tem que ser todos, além do boa-fé. Porque na lei está escrito assim, ó, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os princípios. Aí ele traz os princípios, mas a boa-fé tem que estar em todos, porque ele está antes, inclusive, e a boa-fé e os princípios. Portanto, não serve os princípios se não tiver a boa-fé. Portanto, eu coloco boa-fé no rol de princípio que está no topo da cadeia. Então, nós temos finalidade. Eu vou passar esses 3, didaticamente fica mais fácil. O que diz esses 3? A empresa, ou as empresas, só podem usar os dados necessários de forma adequada para atingir uma finalidade específica. Então, a utilização de dados estritamente necessários e tratados de forma compatível com a finalidade que tem que ser legítima, específica, explícita e informada. Aí a gente vai ver que tem o princípio da transparência, mas ele já está aqui dentro, né? Claro, aqui só podemos tratar dados enquanto empresas, dados que são necessários. Ah, mas ele deixou, não importa, se não é necessário, está errado. Perfeito? Necessários, tanto que ele fala, estritamente necessários. Isso aqui é um superlativo do necessário. Tratado de forma adequada para atingir uma finalidade que tem que ser legítima, específica, explícita e informada. Perfeito? 3 princípios nós já passamos. O outro é o princípio do livre acesso. O titular tem que ter direito ao livre acesso ao tratamento e à integralidade dos dados. Então, lembra que eu me coloquei aqui no nosso exemplo como um candidato a emprego na Tegra. E aí, determinado dia, eu não fui contratado, né? Não servia para aquela vaga, né? Eu vou entender que eu estava over, né? Não é que eu sabia muito, minha experiência era bem maior, por isso que eles não me contrataram. Nem sempre é assim, tá? Mas vamos dizer que tenha sido. Aí, daqui 6 meses, eu ligo lá na Tegra ou preencho o formulário e falo, Tegra, que dados vocês têm meu aí? E eu tenho o direito de saber que dado a Tegra tem, como é que está sendo tratado, e eu tenho direito a saber quais são todos os dados que a Tegra tem sobre a minha pessoa, o titular. Isso é o livre acesso. Inclusive, a gente vai ver lá nos direitos que eu posso pedir esses dados. Eu posso retificar esses dados. Ou eu posso ratificar, ok, está tudo certo, perfeito. Ok? Livre acesso é isso. Não podemos manter escondidos do titular aquilo que nós temos, que é dele. E por que é dele? Porque ele é o titular. Titular é o dono, portanto, é dele. Qualidade dos dados significa que a empresa tem que manter os dados exatos, claros, relevantes e atualizados. Então, a empresa tem o dever de atualizar os dados, ela tem o dever de manter atualizado, e não de atualizar, que é diferente, tá? O atualizar, o dever é do próprio titular, mas eu tenho que dar para ele a possibilidade para que ele atualize. Certo?
Porque eu não tenho como saber se Salomão casou ou não casou, se ele separou ou não separou, se ele tem filho ou não tem filho, se o Salomão não me contar, se ele mudou de cidade ou de casa. Então, o manter atualizado é dar a possibilidade para o titular atualizar os seus dados. E dependendo do tipo de tratamento, tem que buscar essa atualização com o titular, porque tratar um dado desatualizado pode trazer danos ao titular. Então, tem que entender quando é minha obrigação buscar atualização e quando a minha obrigação é apenas dispor de meios para que o próprio titular atualize os dados, ok? Depende do tipo de tratamento. Transparência, então, é o sexto princípio da LGPD. Informações claras e precisas aos titulares de dados. Aqui, ó. Eu tenho que dizer que a finalidade dos dados que eu estou tratando deles são legítimos. Para que eu estou fazendo? Eu tenho que dizer. São específicos, então eu estou tratando para isso, específico. Tem que estar explícito, não pode estar nas entrelinhas, escondidos. E tem que ser informado, ou seja, eu tenho que informar ao titular. Portanto, transparência está correlacionada aqui dentro, ó, que na finalidade já traz a transparência no próprio princípio. Segurança, os agentes, né, controlador e operador, têm o dever, a obrigação legal de implementar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados. Proteger os dados não é só a segurança da informação. Vou voltar um pouquinho. Proteção de dados, né? É importante a gente entender o conceito. Eu sempre faço um paralelo com proteção à criança. Quando eu falo, ó, a criança tem direito à proteção, portanto, pais, né, os avós, a família, né, a madrinha, o padrinho, ali a coletividade, tem o dever, a sociedade, está lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos dever de proteger a criança ou adolescente. Isso significa que eu tenho que deixar ele dentro de casa, livre dos perigos, para que ele não se machuque, não seja assaltado, roubado, sequestrado e coisa do outro tipo? Não. Isso é segurança. Proteção é bem maior do que isso. Ele tem direito à proteção à infância, portanto, ele tem que brincar, se divertir, viajar na maionese, ter criatividade. Ele tem o direito de querer ser médico, instrutor, piloto da NASA, ele pode ser astronauta, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser dentro da sua imaginação, das suas brincadeiras. Claro que tudo dentro, né, do ético, do respeitoso. Não é legal deixar ele brincar de ser bandido, por exemplo, né? Mas eu acho que foi claro no que eu quis dizer. A proteção da convivência familiar, a proteção alimentar, a proteção na sua integridade moral e física, a proteção na sua saúde, a proteção no seu livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Portanto, não pode ter lavagem cerebral de criança. Para criança, a gente não pode falar mal de um político e bem do outro, falar que todo mundo da esquerda é isso, ou todo mundo da direita é aquilo, para poder criar viés. Isso é proteção. Então, proteção de dados, a gente tem que trazer para o mesmo patamar. Proteção de dados não é só mantê-lo seguro, eu usar ele para fim legítimo, isso é proteção. Para fim específico, significa que se eu coletei o dado do Salomão para um processo de recrutamento e seleção, eu não posso, ou não poderia, utilizar esse dado para outra coisa que foge da finalidade específica que foi informada para o Salomão. Então, eu não posso fazer isso. Isso é proteção do dado. Desvio de finalidade é incidente, na realidade chama de violação de dados. Então, vamos entender proteção muito mais do que simplesmente segurança, ok? Aqui ele está falando da segurança, mas em todo o aspecto da LGPD, ele trata mais proteção. Prevenção. A prevenção tem mais a ver com o próprio titular e não com o dado. Aqui está falando a adoção de medidas para evitar danos ao titular e não ao dado. Dano ao titular se eu tenho os cadastros aqui do Salomão e alguém pegar esse cadastro, vão causar um dano a ele? Por exemplo, se descobrem que Salomão é corintiano no meio da torcida do Palmeiras, vai causar dano a ele? Sim. Então, você tem que ter medidas preventivas para que ninguém descubra, pelo menos não por você, de que Salomão é corintiano e está no meio da torcida palmeirense. Então, a adoção de medidas para evitar danos ao titular. Se eu trato dados de cartão de crédito, dados bancários, por exemplo, eu tenho que colocar prevenção para que esses dados não sejam utilizados para fraudar, para fazer compra em meu nome, roubo de identidade, esse tipo de coisa. Então, a prevenção tem a ver com o titular,
e a segurança tem a ver com o dado do titular, ok? Importante isso, hein? Senão a gente acaba protegendo o dado e esquece do titular. Lembra qual que é o objetivo da lei? Não é proteger dado, é proteger o direito fundamental do titular. Então, foco no titular e do titular, o que é bem diferente, né? Focar no cliente, eu quero que ele compre a qualquer custo. Aí quando fala assim, foco do cliente, eu tenho que entender o que ele quer para eu vender aquilo que ele precisa. Muda o conceito, mas aqui a gente usa os dois. Não discriminação. Lembra dos dados sensíveis, principalmente? Mas tem outros não sensíveis que também servem para discriminação. Não utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Não pode ser discriminatório, não pode ser ilícito e não pode ser abusivo. Ok? Tem coisa que é lícita, mas é abusivo. Tem coisa que é lícito, mas é discriminatório. Tem coisa que é discriminatória e abusiva e tem coisa que é tudo junto. Portanto, temos que tomar cuidado aqui. Principalmente quando a gente estiver tratando de dados sensíveis. Ou, principalmente, quando nós tratarmos de tratamento de dado automatizado. Sabe, usando machine learning, inteligência artificial, que eu preencho 3 formulários e aí sai o perfil do Salomão. Aí lá no perfil está dizendo que eu sou isso, aquilo outro. E pode ser que o algoritmo tenha viés, né? A gente, para quem estuda essa questão de inteligência artificial, machine learning, já tem visto que muitos sistemas de inteligência artificial estão trazendo o viés que nós temos, o viés da sociedade. Por exemplo, dependendo do cargo, a inteligência artificial só aponta homens. Veja só, hein? Dependendo da função, só aponta mulheres, como prediletos, né, como preferenciais para aquela função. Isso é um viés, porque a inteligência artificial, ela trabalha com massa de dado. Massa de dado da nossa sociedade, ela toda está cheia de vieses. Portanto, o que o algoritmo vai aprender? Viés. Então, ele vai entender que a maioria dos homens, a maioria dos presidentes de empresas são homens. Aprendeu isso. Para o algoritmo, é porque isso é bom. Quando tiver um homem ou uma mulher competindo com essa vaga, ele vai falar, opa, se a maioria é homem, é porque o homem é melhor, homem. E ele descarta a mulher da vaga. Então, a não discriminação também tem que estar muito clara, tanto que na LGPD trata esse ponto especificamente, que o titular tem direito de saber as regras que levaram à decisão automatizada. Portanto, para criar um algoritmo que vai tomar decisão automatizada, tem que registrar todas as regras que ele usa, porque o titular pode perguntar. E não tem como falar, não, mas é que o sistema faz isso. Tá, mas o sistema faz isso baseado aqui. Vai baseado na sua personalidade. Não, não serve, você tem que dizer exatamente o quê? O que ele mede? Não, ele verifica se é homem, se é mulher, o seu grau de estudo, sua experiência, onde você mora, tem que dizer tudo. E tá aí, que regra que ele usa? Qual é o peso que ele dá para cada coisa dessa? Imagina a responsabilidade de quem usa isso, né? Por conta da discriminação. E por último, o último princípio, que está lá no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Responsabilização e prestação de contas. Principalmente, isso aqui é tudo para o controlador e o operador, tá? Demonstração de ação de medidas eficazes, portanto, as medidas têm que funcionar, né? A medida de segurança, de prevenção, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser eficaz ao cumprimento das normas que estão na LGPD e de outras leis correlatas, ok? Vamos lá. Passou-se 1 hora, nossa, eu falo demais, mas é importante aqui. Hipóteses de tratamento. Aqui a gente começa a entrar na parte mais técnica, e a parte técnica eu não vou dar muita ênfase, porque essa parte primeira aqui era importantíssima, tá? Por isso que a gente ficou bastante tempo ali, porque isso é o que traz para nós, pessoas, um conhecimento rico, que nos enriquece. E nós temos que nos colocar sempre em 2 posições. Lembra lá no começo de que lado você está? Então, ao mesmo tempo que vocês são titulares de dados, vocês também representam o controlador, que é a Tegra, e às vezes você representa um operador, que é a Tegra, que é o operador de dados de uma outra empresa que contratou a Tegra para processar dados pessoais, ok? Então, quais são as hipóteses para tratar dados pessoais? Então, eu posso pegar para qualquer coisa? Não, as hipóteses estão aqui, ó. Para dados ordinários, que são aqueles que não são sensíveis, está lá no artigo 7º. Ou eu tenho que ter o consentimento do titular,
que ele tem que ser dado de forma específica, destacada, para finalidade específica, portanto, não é qualquer coisa. Ah, ele autorizou. Sim, viu, posso usar seus dados pessoais? Pode, não serve. Tem que ser, eu posso dar seus dados pessoais? Eu vou fazer isso, 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 os dados que eu preciso são nome, CPF, endereço, eu vou tratar para essa finalidade específica, eu vou compartilhar com esse parceiro meu que vai fazer tal coisa, eu vou ficar com os seus dados aqui por tanto tempo, e as medidas de segurança, e para você, se você quiser tirar o consentimento, basta você entrar em tal formulário e fazer tal coisa, mas se você não der o consentimento, eu não vou poder fazer isso, aquilo outro, e você não vai ter esse benefício. Consentimento é complexo, mas é uma das hipóteses, tá? Mas não é perguntar se pode. Analisa bem a LGPD para usar essa hipótese. Eu posso usar também para cumprimento de obrigação legal regulatória. Opa, que é legal. Aí eu falo para o titular, Salomão, eu preciso dos seus dados. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação legal regulatória. É suficiente? Vamos lembrar o que está escrito aqui, ó. Isso é hipótese, tá? Toda hipótese, né, precisa de algo que a comprove, a confirme. Aí eu chamo de base. A hipótese legal é o cumprimento de obrigação legal regulatória. Qual que é a base legal? CLT, E-Social, INSS, sei lá, os regulamentos de segurança no trabalho, NR10, NR8, NR7, assim por diante. Então, a hipótese legal é cumprimento de obrigação legal e a base é a lei que eu uso para sustentar a hipótese. Portanto, eu tenho que dizer qual é a lei, senão não vale. Né? Eu digo que é para cumprir uma lei, e aí eu estou pegando lá do Salomão qual é a sua etnia. Na lei diz que eu precisava pegar etnia? Não. Lá no E-Social pede, né? Provavelmente eles mudem isso. Deus ajude que caia na mente deles para melhorar. Mas, de qualquer forma, o E-Social pede. Qual é a raça, né? A etnia. Então, eu pego a etnia, que é um dado sensível, baseado numa lei específica, que é o regulamento, a lei lá do E-Social. Se não pedisse, eu posso pegar? Não. Ainda que eu tenha que tratar todos os outros dados, isso eu não poderia. Perfeito? Este aqui é só pela administração pública, tá? Para tratamento e uso compartilhado para execução de política pública. Portanto, as empresas privadas não podem usar. Este aqui é só para empresas de pesquisa, é por órgão de pesquisa. Não é qualquer empresa que vai fazer qualquer pesquisa, tá? É só por órgão de pesquisa. Então, também não serve para empresa privada. O quinto serve para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato da qual seja parte ou titular. Lembra que eu falei que aí na Tegra eu me candidatei a uma vaga de emprego? Vaga de emprego, depois de empregado, não tem um contrato? Tem. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele não estaria aqui, no preliminares relacionados a um contrato do qual seja parte o titular? Aqui está errado, né? É outra questão do português, tá? É do qual possa ser parte, né? Porque se é execução do contrato, beleza, eu já sou parte. Se é preliminar, eu não sou parte ainda, talvez um dia. Então, deveria ser que possa ser parte o titular. Possa ser porque eu posso ou não. Parte do contrato, porque ainda não tem contrato, é preliminar. Mas, de qualquer forma, deixando essa questão do português, né? Execução de contrato ou pré-contrato, eu posso usar o dado pessoal. Eu preciso do consentimento do candidato de emprego? Não. Eu não preciso pedir para ele, viu, posso tratar seus dados para verificar se você serve aqui para vaga de emprego e caso sirva, eu vou te contratar, etc. Não. Basta que eu tenha essa hipótese legal e que eu só trate os dados necessários de forma adequada para atender a finalidade do recrutamento e depois da seleção, que são coisas diferentes, né? Portanto, tem dado que eu posso pegar no recrutamento, e se eu passo da primeira peneira, eu posso pedir outros dados, que é para fazer a seleção, e depois eu peço outros dados, que aí sim para fechar o contrato de trabalho, caso necessário. Perfeito? Também para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Imagina que Salomão, ele começou pedindo uma vaga de emprego, né? Portanto, eu tinha aqui uma adequação de contrato, depois eu fui contratado, aí eu já tinha o contrato, mas também a empresa tinha obrigação legal, que é do INSS, da CLT, de pegar os dados do E-Social e um monte de dados que são obrigados aqui, certo? Aí Salomão sai da empresa, ainda assim permanece algumas obrigações legais, mas não tem mais contrato. Então, eu tenho algumas obrigações legais que eu ainda tenho que manter, porque a lei diz que a empresa tem que manter os dados por um período, e eu também, alguns dados que a lei não diz que eu possa manter, eu posso manter para me proteger contra
um processo judicial, administrativo, arbitral que o Salomão possa entrar contra a empresa, a Tegra. Então, a Tegra pode guardar alguns dados baseados nessa hipótese, mas tem que ser específico. Qual direito? Qual direito regular que tu está se prevenindo aqui? Que você vai exercitar, seja judicial, administrativo, arbitral. Então, tem que ter claro isso, tá? Aqui no 7º é para proteção da vida ou da incolumidade, né, integridade física, né, proteção física do titular ou de terceiro. Então, se Salomão está dentro da Tegra, tem um ataque epilético, alguém pode pegar minha carteira, descobrir ali se eu tenho alguém, aí pega meus dados, liga para meus familiares, me manda para o hospital, etc. Pode, ainda que não tenha contrato, não tenha obrigação legal, mas está protegendo a vida. Ok? Aqui tem uma outra questão. Imagina que você vai lá no cartódromo, o cara fala assim, qual é o seu tipo sanguíneo? Aí, agora que a gente conhece ele, ele fala assim, opa, tipo sanguíneo, não. Tipo sanguíneo tem a ver com a minha saúde, isso é um dado sensível. Para que você tem que saber o tipo do meu sangue para eu pilotar o kart? Ele fala assim, é para proteger sua vida. Caso você sofra um acidente e que ele seja muito grave, a chance é pouca aqui, o cartódromo é seguro e tal, mas vai que, né? Na hora, né, cai um helicóptero aqui no cartódromo e você se machuca, a gente precisa saber o tipo de sangue para te socorrer mais rápido. Mas caso você precise, ok, então eu vou dizer que meu tipo de sangue é o AB negativo plus. Beleza? Então pode. Para tutela da saúde, esse aqui, ó, para procedimento ou em procedimento realizado por profissionais de saúde ou entidade sanitária. Então, não é qualquer um que pode usar isso, é somente em procedimento realizado por profissional de saúde ou entidade sanitária. Se tiver um psicólogo dentro da empresa, pode, porque ele é profissional de saúde. Se tiver um enfermeiro, um médico dentro da empresa, pode, porque ele é profissional de saúde. Ok? Esse aqui é por qualquer um, aqui é só para o profissional de saúde. Aqui no 9º, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador, agora sim, né? Eu não tenho consentimento, eu não tenho lei para cumprir, eu não sou órgão público e nem um órgão de pesquisa, eu não tenho nenhum contrato com o indivíduo, não tem nada a ver com direito meu, não é para proteger a vida nem tutela da saúde, mas eu tenho interesse. Então, eu vou usar. Aqui livrou, né? Isso aqui vira o coringa do baralho. Eu posso usar para qualquer coisa, só que não. Aqui ele fala interesse legítimo, então não é qualquer interesse. Ou de terceiro, considerado a partir de situação concreta, portanto, eu tenho que fazer um business case. Eu não tenho nada disso aqui para cima, mas eu preciso usar os dados do Salomão que ele fez aqui, o candidato à vaga, e como o Salomão não tinha programador Python, e ele estava procurando uma vaga de programador Python, e como eu dou curso de programas Python, então eu vou usar esse dado no interesse legítimo meu de vender o curso para ele. Pode. Certo? Percebe que existe uma relação entre o Salomão e o seu interesse legítimo? Então pode, não tem problema. Aí eu falo assim, ó, não, é que Salomão, eu vou pegar os candidatos que têm tal tecnologia e vou oferecer cursos a eles, porque é o interesse da empresa em fomentar o seu negócio e Pode, não tem problema nenhum, desde que, aqui não está completo, tá? Desde que não afronte, não vá contra algum direito do titular. Fora isso, cria o caso concreto, busca essa relação, esse balanceamento, essa ponderação entre o interesse do controlador e os direitos do titular, né, o interesse do controlador e os direitos do titular, e aí analisa e vê se vai ou não vai, e se vai lá na LGPD falar que tem que fazer alguns procedimentozinhos lá, por exemplo, o registro do interesse legítimo, a análise de risco, se eu tratar isso, vai ter risco ou não vai? Não, eu mandar para o Salomão um curso de Python para ele aprender Python e talvez um dia trabalhar com a gente aqui, não tem risco nenhum, então beleza, manda lá. Mas tem que analisar e tem que registrar a análise, ok? E por último, para a proteção do crédito. Isso aqui não está muito claro, que é só pelas empresas birô de crédito ou se pode ser por qualquer empresa para a proteção do crédito. Entende-se no amplo porque ainda não está especificado. Se a NPD muda alguma coisa, seria só para os birôs de crédito, por exemplo, Serasa, o CPC lá, o Boa Vista, etc. Por enquanto, se você está usando um dado para proteger o crédito, você pode usar. Dúvidas aqui? Ou eu estou falando muito bem, todo mundo está entendendo, ou ninguém entendeu nada, eu estou falando física quântica. Dá para entender sim.
Então, tá bom. Eu sempre falo assim, e veja que a gente já passou aqui, ó, hoje nós vamos estourar o prazo, hein? Eu gosto tanto de falar, eu entendo tudo que eu falo, mas o importante é que vocês entendam. Eu espero que eu esteja conseguindo aqui na minha didática. Aqui, no artigo 11, ele traz as hipóteses para tratamento daqueles outros dados, está vendo que é o dado sensível? Só existe uma hipótese. Consentimento pelo titular de forma específica destacada para finalidade específica. Lembra que isso está lá em cima? Quando a gente fala que pode usar dos dados pessoais, quando lá nos princípios está falando da questão de forma específica destacada e de forma específica, para tratar dado pessoal sensível, ainda que nesse aqui também tenha, nesse aqui é a única hipótese. Ué, eu estou vendo mais um monte aqui, perceba que o resto é exceção, né? Ele fala assim, para tratar dados pessoais sensíveis, a hipótese possível é consentimento pelo titular de forma específica e destacada para finalidade específica, e tem um monte de regra, tá? E ele coloca assim, mas sem o fornecimento do consentimento, portanto, isso aqui é uma exceção, né? Percebe que é uma exceção? Está escrito diferente lá do outro. Nas hipóteses em que for indispensável para. Então, a exceção só cabe quando for indispensável para quê? Cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, se eu sou obrigado a fazer o ASO dos funcionários, portanto, tratar dados de saúde, eu não preciso pedir o consentimento, tá? Se eu sou obrigado a mandar para o E-Social a sua cor, a sua etnia, a sua raça e um monte de coisa pessoal que está lá no rol, suas doenças, né, suas predisposições, etc., caso tenha, está lá no rol do E-Social e das regras trabalhistas, eu não preciso pedir consentimento, porque eu tenho um amparo legal ou regulatório. Esses dois aqui também está falando do órgão público, é aqui a pesquisa, então não cabe a nós aqui, não vou nem me ater a isso. Exercício regular do direito, então eu posso sim guardar e processar e tratar os dados de saúde do funcionário quando ele vai embora, inclusive, porque depois ele pode entrar com processo contra a empresa dizendo que aquilo é uma doença do trabalho. Doença do trabalho são aquelas que, no longo do tempo, né, diferente de acidente do trabalho, a doença no trabalho requer um período de exposição a um determinado material ou a determinada ação ou postura que, no tempo, traz uma doença, uma lesão. Aí, para comprovar que você já tinha isso quando chegou na empresa, ou que você já tinha uma disposição, ou que você teve um acidente de trabalho ou não, que te causou aquilo, a empresa pode guardar esses dados para caso o funcionário que saiu, normalmente quando sai se rebela, não sei por quê, mas muitas vezes é assim, né? Se rebela contra a empresa, aí entra com acesso contra a empresa pode se defender guardando esses dados sensíveis, ok? Isso é o exercício regular do direito. Proteção da vida e incolumidade física do titular também, né? Não precisa ter consentimento para tratar. Tutela da saúde também, está no mesmo rol lá do de cima. E veja que aqui não tem proteção ao crédito, né? E não tem execução de contrato aqui também, ó. Tem? Né? Não tem. Então, eu não posso usar dados sensíveis só porque tem um contrato. Aí eu preciso do consentimento. Garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro e sistema eletrônico, só tem aqui no dado sensível, porque aqui está falando de biometria, tá? É biometria pelo fingerprint, né? Botando o dedão ali, leitura da biometria, biometria facial, a biometria de íris, ou qualquer outro tipo de biometria que vão inventar ainda, tá? Da palma da mão já tem, da voz, tá? Então, a empresa pode usar a sua biometria para bater o ponto sem pedir consentimento, porque é prevenção à fraude, fraude no ponto, e também porque está te identificando no sistema do ponto. Beleza? Então, pode usar a biometria nesse caso, e em outros casos também, tá? Desde que amparado e esteja dentro desse rol. Beleza? Então, dado pessoal, nós temos 10 hipóteses. Dado pessoal sensível, temos uma hipótese e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exceções à hipótese que a gente pode tratar os dados pessoais sensíveis.
Eu não vou falar aqui de dados de criança e adolescente, que lá na LGPD diz que tem que ter o consentimento, pelo menos um dos pais ou responsável, que tem que ser sempre em benefício da criança e do adolescente, que tem que seguir o que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Mas eu não vou entrar aqui porque nosso tempo é curto. Aí temos os direitos dos titulares. Salomão, tudo que a gente falou até agora não é direito? Lá no começo a gente falou que sempre que um tem um dever, o outro tem um direito. Então eu tenho direito a todos os princípios e a todos, e que a empresa use uma hipótese legal e uma base legal é meu direito. Ela não pode tratar dados que não estejam numa hipótese que não tem uma base. Então, por que a gente está tratando o direito aqui no artigo 17 e no artigo 18? Porque aqui, primeiro, requisitados ao controlador, quer dizer que eu posso pedir a ele, o outro eu não preciso nem pedir, já é direito direto, tá? Mas para complementar, eu coloquei aqui o 17, porque o requisitado ao controlador é o do 18, tá? Toda pessoa natural tem assegurada titularidade dos seus dados pessoais, portanto, eu sou dono e é meu e pronto. E garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade nos termos desta lei. Desta e de qualquer outra lei, tá? A LGPD não revoga as outras, não. Então, aqui primeiro, já disse que eu sou o dono dos dados, que eu tenho os direitos fundamentais, que estão na Constituição, inclusive, ok? Mas o titular pode pedir para o controlador, não é para o operador não, tá? Fala aqui, ó, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento mediante requisição, e aí lá ele ainda fala que é de forma facilitada, sem custo, a não ser que haja um abuso do lado do titular, etc, etc. Mas isso aqui é o mais importante. Então, o que eu posso pedir para a Tegra, dado que eu fui um candidato e a Tegra tem meus dados? Primeiro, eu posso confirmar a existência de tratamento. Eu vou abrir um formulário lá na Tegra, eu vou falar assim, Tegra, tu tem dado meu aí? Está tratando dado meu? Dado pessoal? E a Tegra vai falar assim, estou. E a resposta, né? Eu perguntei se está, ele disse que está. Aí eu volto com a pergunta, eu quero saber quais dados vocês estão tratando. Aí a Tegra vai me responder, eu tenho aqui o seu nome, eu tenho o seu endereço, o seu telefone, seu endereço de e-mail, eu tenho aqui os seus dados de escolaridade, esse tipo de coisa, ainda que não seja dado pessoal, né? Porque qualquer um pode ser administrador, não só o Salomão. Então, isso não se caracteriza da dado pessoal. Mas a Tegra vai dizer ali que dados eu tenho. Então, eu posso pedir e vou receber. Direito objetivo, pediu, ganhou. Aí eu tenho outro direito, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Pediu, ganhou? Não. Eu posso falar assim, Tegra, quando eu entrei na empresa, eu era solteiro, eu quero que você muda aí agora para casado. Tá, eu vou colocar que você é casado hoje, mas quando tu entrou, tu era solteiro, isso não muda. Né? Porque dados são registros históricos de fato. Informações é que são transitórias. Dado não é transitório. Dado, ele é o que era quando ele foi registrado. O dado não muda com o tempo, o que muda é a informação. Perfeito? Então, se quando eu comprei um apartamento eu era solteiro, no meu contrato de compra vai ter solteiro a vida inteira e para o resto da eternidade. Porque quando eu comprei eu era solteiro. Agora eu casei. Ok. Você pode ir lá na corretora de imóveis ou lá na construtora e falar assim, viu, ajusta meu contrato, meu cadastro, que agora eu estou casado. Ele vai lá e ajusta o cadastro, mas o contrato continua sem alterar. Então, a correção de dados é só aqueles que podem ser alterados. Portanto, muito cuidado, ok? E somente aqueles que estão incompletos, inexatos ou desatualizados, tá? Não é para corrigir qualquer coisa, não. Anonimização. Eu posso falar assim, beleza, Tegra, você não tem mais direito de tratar meus dados, então eu quero que você anonimize. Ou anonimize ou apague, né? Porque tem um outro direito aqui da eliminação, né? Anonimizar eu tiro os dados que me identifiquem. Então a Tegra vai ter ela assim, teve um candidato aqui que era homem, que morava em São Paulo e tinha 50 e poucos anos, né? 51, bem poucos. E ele era graduado em administração e tinha uma pós-graduação e fazia tal coisa. Tem meu dado lá? Não. Dá para saber que é o Salomão? Não. Então está anonimizado. Beleza? Anonimização é isso. Certo? Tem que ser reversível, tá? Senão é pseudonimização. Se é reversível, assim, não, no banco de dados eu tirei, mas eu tenho os dados em outro lugar. Então, no banco de dados está pseudonimizado porque eu posso buscar no outro, dentro da mesma empresa. Se eu não tenho mais os dados do Salomão, só tenho esses dados referentes a ele, mas que perdeu a conexão com ele, é anonimização.
Aí eu posso falar, ó, Tegra, eu quero que você me passe todos os dados que você tem aí, porque tem uma outra empresa de tecnologia que eu quero me candidatar à vaga lá, eu quero que você passe para eu entregar lá. A Tegra vai dizer, sinto muito, senhor Salomão, lá na lei diz que isso aqui requer regulamentação da NPD. Como a NPD não fez ainda, eu não posso atender, mas se você quiser, eu te dou acesso aos dados, aí você mesmo leva. Portabilidade requer um padrão de dados, dentro de uma forma específica que eu entregue para ele, para que seja portável para outra empresa. Assim como a gente tem portabilidade em plano de saúde, bancária, de telecomunicação, mas portabilidade para empresa tipo a Tegra não tem ainda. Eliminação. Eu posso pedir para a Tegra eliminar os dados. Imagina que eu sou funcionário, isso aí fala, eu quero que apagar tudo. A eliminação tem limite também, também não é objetivo. Eu só posso eliminar aquilo que esteja errado, incompleto, inexato, desatualizado, ou que não tenha outra hipótese legal que me permita manter os dados. Portanto, se eu estiver tratando em desacordo com a lei ou de forma abusiva, ilegal, ilegítima, pode pagar. Se não, não precisa pagar, ok? Não é pediu, levou. Informação a respeito de compartilhamento de dados. Então, eu posso falar assim, Tegra, com quem tu compartilha os meus dados? Aí a Tegra fala assim, ó, com órgãos governamentais, por conta de obrigação legal regulatória. Então, tem o INSS, Ministério do Trabalho, tem blá, 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 e também com a empresa que fez aqui o seu perfil psicográfico e psicológico, e também com a empresa que fez aqui a sua avaliação médica. Perfeito. Eu posso, aí, essa aqui é uma outra informação que normalmente não está elencado nesse rol de que eu vou pedir para o controlador, porque isso aqui é temporal. Possibilidade de receber informação sobre não fornecer o consentimento e suas consequências. Aqui não está falando da revogação do consentimento que está aqui embaixo. Ele está falando na hora de dar o consentimento. Portanto, eu não vou pedir depois, eu tenho que ter isso na hora. Portanto, isso aqui, ainda que esteja aqui dentro desse rol, ele não é aplicado junto com essa requisição. Ele tem um direito na hora. Na hora que a técnica fala assim, Salomão, preciso do seu consentimento para fazer tal coisa. Aí eu falo assim, e se eu não der o consentimento? Aí vocês têm que me dizer o que acontece. Se você não der o consentimento, tu não vai receber esse informativo, tu não vai receber isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder não sei o quê, ou não vai receber tal coisa. Ok? Então é na hora e não depois. Agora, isso aqui também pode se aplicar a revogação, que é, caso eu falo assim, ô Tegra, você tem o meu consentimento para tratar meus dados, eu quero revogar. Aí você fala só, se você for revogar, você vai perder isso, aquilo outro. Quer manter? Quero. Ok, revogo. Perfeito? Direitos que o titular tem de requisitar ao controlador. O resto tudo já é obrigação, ele não precisa pedir. Deveres do agente de tratamento. Então, aqui a gente vai passar meio rapidinho, porque dever é a lei toda, tá? Aqui só tem alguns para a gente destacar, tanto do controlador quanto do operador. A legitimidade na coleta, que a gente já viu, registrar as operações, tem que nomear um encarregado de dados, todas as empresas, tratar os dados com segurança, né, aplicar as medidas de segurança, resposta a incidente, tem que ter um plano de resposta a incidente para tratar com rapidez, avaliar os riscos na privacidade dos titulares e estabelecer uma governança de dados. Beleza? Deveres do agente de tratamento. Como o foco hoje aqui é mais o titular, para que vocês entendam os seus direitos e deveres, é claro que sempre, né, trazendo um pouquinho para a empresa também. Então, sabendo que enquanto empresas, cumprir a lei como um todo e tem alguns deveres mais explícitos. Isso aqui eu trouxe só como brinde, tá? Não vou entrar no detalhe, porque esse aqui é como fazer a adequação legal da empresa. Então, tem que entender as legislações todas que envolvem a empresa, não só a LGPD, mapear os processos, sistemas e terceiros que atuam no tratamento de dados, mapear os fluxos de dados, né, onde coleta, por que coleta, para onde vai, onde processa, né, avaliar os riscos, atualizar as políticas, procedimentos e contratos, implementar aqueles processos, né, para controle dos dados e, na operação, monitorar toda a atividade de dado pessoal para ver se continua cumprindo a lei, né? Tem que ter uma comunicação que é o DPO, o encarregado de dados, que se comunica com titulares com a NPD, porque existe regulamentação para isso, e a partir daí estaremos, então, adequados, conscientizando os funcionários, isso que está fazendo hoje aqui é uma parte, né, da adequação legal LGPD, que é a conscientização e treinamento, e cria o processo PDCA, que é melhoria contínua, para que a empresa sempre esteja adequada à lei, dado que a lei tem data de entrar, data para entrar, mas não tem data para sair. Aqui, vamos ver um videozinho, é coisa rápida e a gente já finaliza. Esse videozinho, ele está aqui, eu vou colocar ele aqui em tela cheia, e eu quero que vocês imaginem o seguinte, antes desse treinamento, de saber de tudo que a gente viu, desde o primeiro slide,
que você acharia disso? E reflitam também, agora que eu sei, o que eu acho disso. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? É de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também teve que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar uma foto pro seu cadastro? Pode. O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a data de Fácil, nascimento. amiga, sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. É isso. E aí, reflexão boa? Até agora a gente já pediu, levou, né? Ou dá o seu CPF, a gente já sai dando o CPF, que é o endereço também. Faz um cadastro aqui, né? Estou pagando à vista, por que eu preciso fazer cadastro? Pagando em dinheiro, ainda que fosse com cartão. Então, o que vocês entenderam, a quantidade de aberrações que aconteceram nesse fato aqui agora, teriam pensado isso também antes? Veja que conhecimento nos enriquece e também nos protege, né? É importantíssimo que agora as empresas, para fazer esse tipo de coisa, só se tiver uma hipótese legal, uma necessidade específica, se informar para a gente o porquê que está fazendo isso. Então, fica aqui a mensagem, né, que nos coloquemos, enquanto funcionários, no lugar da empresa, que é o controlador, para saber que a gente tem que tratar os dados dos funcionários, clientes, fornecedores, terceiros, da maneira adequada, né, seguindo as regras que a empresa vai colocar para a adequação da LGPD, e na posição de titulares, que nós também saibamos os nossos direitos para requerer nossos direitos, né? Se é direito, o outro tem que cumprir, lembrando sempre o direito de um é dever do outro. E também na posição de controlador, né? A Tegra é uma prestadora de serviço, se estiver tratando dado de algum cliente, vocês têm que se perceber nessa função de operador. Eu posso fazer isso com esse dado? Por que a empresa nos mandou esse dado? Se foi para uma finalidade específica, não pode usar para outra, a não ser que o próprio controlador defina. Eu posso perguntar para o titular? Não. Quem fala com o titular é o controlador, a não ser que ele te passou alguma atividade para falar com o operador, com o titular. E se o titular perguntar se eu tenho um dado dele aqui, eu respondo ou não? Se você não é o controlador, você não responde. Você diz, viu? Não tem um dado seu aqui. Quem tem que responder é o outro. Certo? Perfeito?
Espero que eu tenha conseguido aqui passar a mensagem, né? O tempo é curto, desculpa eu ter estourado um pouquinho aqui o nosso prazo, 4 minutos, mas o texto o tema ele é muito amplo, né? Para a gente abordar num curto espaço de tempo, mas espero que tenha sido útil para vocês na vida pessoal, na vida profissional, e que todos saiam satisfeitos com o que foi abordado aqui. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Deixa eu fazer um stop share aqui. Pronto, agora eu estou vendo o pessoal aí. Agora sim. Bom, Claro. se alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, esse é o momento. Eu só gostaria de agradecer, Salomão, bastante esclarecedor e, assim, muito útil mesmo, né? Porque esse tráfego de informações aí o tempo todo e a gente, às vezes, não se dá conta mesmo, né? Da importância do que a gente tem e de quão relevante é esse dado para quem quer fazer mau uso, né? Então, Exato. agradeço aí o seu tempo e ótimo conteúdo. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar. Eu gostaria de agradecer também, Salomão, e só tirar uma dúvida aqui, caso então a empresa que é controladora, se ela não tem uma empresa terceirizada, ela é controladora e operadora ao mesmo tempo? Isso. Existem algumas nuances, né? Por exemplo, se eu não contratei ninguém para fazer, além de controlador, eu sou operador, porque eu mesmo estou fazendo o tratamento do dado. Existem casos de co-controle, tá? A NPD lançou esses dias uma cartilha que ela chama de controladoria conjunta, tá? 2 empresas, uma coleta o dado, a outra trata, mas as 2 conseguem ou têm ali dentro dos seus papéis a possibilidade ou a prerrogativa de tomar decisões acerca do tratamento. Então, os 2 são controladores. Chama de controladoria conjunta ou co-controladores, tá? Então, existem aí algumas questões que são importantes a gente relevar, por isso que é importante, na adequação, entender quando que a Tegra é operadora, quando que a Tegra é controladora, em que casos ela é co-controladora, porque isso muda a forma de fazer, né? E a responsabilidade, principalmente, né? A responsabilidade muda de acordo com o seu papel dentro do processo. Uma dúvida minha, Salomão. Legal. Até uma notícia que se teve, né, ano passado, que o WhatsApp mudaria os termos e quem não aceitasse os novos termos seria excluído, não utilizaria mais o serviço, né? Uhum. Isso aí é um direito que a empresa tem, esse livre-arbítrio de eu vou te impor uma nova cláusula num contrato, vamos dizer assim, e ou você aceita essa nova cláusula ou você é excluído. Isso aí se encaixaria? Como que isso aí seria tratado? Veja, tem um ditado que diz que quando você não paga por um produto, você é que é o produto. Nesse caso, se você não paga pelo produto e não quer ser o produto, deixe de usar o serviço. A empresa, inclusive serviço pago, é claro que nesse caso não seria consentimento, estaria dentro do regulamento do contrato, e você contrata se quiser, e se não entender que aquele tratamento do dado é bom para você, você não contrata a empresa. As empresas têm essa prerrogativa. Eu estou fornecendo um serviço que é gratuito, no sentido de que você não tem um desembolso financeiro, e para te fornecer esse serviço, eu quero, em contrapartida, tratar seus dados de determinada forma. Cabe a mim fazer ou não. Eu também acho, né, que depois de tanto tempo, e agora a gente vai descobrindo essas coisas, eles estão com conflitos no mundo inteiro, inclusive com multas pesadíssimas, por não ter tido ainda atualizado os seus termos de uso. Mas é isso, é um direito deles. Cabe a nós entender ali o que a gente faz, né? Até porque também é verificar, tá? O que eu coloco ali que é tão crítico assim, que se ele compartilhar com o Facebook, e até porque eu já tenho também o WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, e eu tenho o LinkedIn, eu tenho todos, eu coloco o dado em todos, então que diferença faz ele compartilhar daqui para lá, sendo que lá já tem? Então é a gente analisar o contexto e verificar.
se aquilo ali para nós é aceitável ou não. Não sendo aceitável, corre, diz que não aceita e não usa o serviço. É o que dá. Perfeito. Mais alguém quer perguntar? Eu vi que o pessoal mandou aqui também, o Wilson mandou, falando excelente palestra, que o tema é importante, ele teve que sair, falou da sua didática, Salomão. O Bruno também. Pessoal. Eu lembrei de uma situação que eu fui na farmácia e eles pediram a minha digital, porque geralmente eles pedem o CPF, né? Para poder consultar desconto e tal. E aí eles acabaram pedindo a minha digital também. E eu, como eu comentei com você, Salomão, eu sou mais desconfiada. Eu já venho de uma cultura de não ficar passando todas as minhas informações. Aí eu perguntei, mas digital? Nunca pediu digital? Só com CPF vocês conseguem consultar? Aí ela falou assim, não, é que agora por causa da LGPD. Eu achei um pouco estranho, mas falei, bom... Piorou mais ainda. Só que como é uma farmácia grande e tal, eu falei, bom, ok, eu vou passar. E aí eu reparei que eles agora estão pedindo. Eu até falei para ela, poxa, vocês estão pedindo digital agora numa farmácia no momento de pandemia. Tipo, a gente tem que colocar o dedo ali, todo mundo colocar o dedo ali. Ou seja, não faz sentido. Vocês deveriam colocar isso, se fosse realmente colocar, num outro momento. Aí ela falou assim, eu também não concordo, mas estou fazendo o que me mandam, né? Ela falou bem assim. Isso. E eu aí fiquei... é questão de entendimento, tá? Só para, assim, eles poderiam fazer isso, sim. Lá no... Lembra no 7º, lá dos dados sensíveis, que seria para evitar fraude. Mas isso é se você estivesse usando um cadastro para comprar um determinado medicamento e que esse medicamento requeresse um cadastro, ainda que fosse para você ter um desconto do fabricante. Exato. Talvez, se você estivesse comprando uma escova de dentes, precisaria disso? Não, então não poderia pedir. Tem que ser muito específico. Só que eles usam essa prerrogativa para uma situação específica e ampliam para qualquer coisa. E está irregular com a lei LGPD, ainda que exista a hipótese e ainda que existe a base, só está sendo aplicado no momento errado, no processo errado. Eu acho que é a falta de informação também, né? Isso. Às vezes é esperteza mesmo, tá? Oi? E a minha avó, às vezes, é esperteza. Finge demência e vê que cola. Vai que cola, que ninguém perceba. Mas realmente é crítico e a gente tem que fazer igual você fez, questionar. E no caso, se vê que não tem a necessidade, não dá. Se você não desse a digital, ela faria com o CPF. É verdade. Faz sentido. Faz sentido. Pessoal, alguém mais tem dúvida? Não? Se surgirem dúvidas depois, encaminhe para a Jéssica, ela tem meu contato, ou pode me contatar direto lá no LinkedIn, procura lá no LinkedIn, Salomão Oliveira, tudo junto no LinkedIn, que eu estarei lá. Pode mandar lá pergunta, críticas, sugestões. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Salomão? Obrigada pela participação, pelo conteúdo. A gente utiliza bastante aqui, né? Todo mundo atendendo clientes bancários, que é um ambiente bem crítico. Eu sei que eles estão utilizando bastante lá, então eu tenho certeza que essa informação vai ser bem utilizada por todo mundo. Obrigada. Exato. Viu? Eu que agradeço. Espero que seja útil e vamos em frente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Alguns tiveram que sair por causa do horário, mas agradeço a participação de vocês e até mais, até daqui 15 dias. Até mais. Bom, eu vou parar aqui a gravação agora. Pode parar. Obrigada, gente. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.